Bem, meu bom dia a todos. Agradecer à senadora Ana Rita o convite para participar dessa audiência. Minha saudação aos componentes da mesa, os doutores Fernando, a senhora Maria de Socorro, secretário Jorge Sola, prefeita Maria Antonieta, doutor Heleno Rodrigues, aos senadores presentes no auditório, aos companheiros médicos, aos participantes desta audiência. Eu queria, inicialmente, senadora, nós vamos protocolar uma correspondência ao presidente do Senado, e como a gente está aqui no Senado, eu queria só levar o conhecimento aqui dos participantes, como forma de abrir aqui essa minha fala. Ilustríssimos senhores senadores da República Federativa do Brasil. Senhores senadores, a Federação Nacional dos Médicos, representante dos 53 sindicatos médicos brasileiros e dos 400 mil profissionais da nossa categoria, manifesta a vossas excelências o orgulho pelo Parlamento brasileiro na reconquista de suas prerrogativas e na sua independência para criar e votar os melhores projetos para o povo brasileiro. Nas votações do Congresso Nacional, no dia 20 de agosto, quando foram votados os vetos da presidente Dilma à lei do ato médico, o grito, tantas vezes repetido pelos médicos, o Congresso é soberano, dão a dimensão da nossa crença no Parlamento brasileiro e nos deputados e senadores que nos representam. Eventuais vitórias ou derrotas em projetos que interessam a categoria médica não tiram, nem tirarão o nosso respeito pelo Parlamento brasileiro. Aos que tivemos o orgulho e a alegria de nos acompanharem com seu voto, o nosso agradecimento particular e a certeza de que estaremos juntos nos próximos embates em todos os temas que envolvam os interesses da construção da nossa grandiosa nação e as questões referentes à medicina, à saúde e ao bem-estar do povo brasileiro. Seria difícil nominar aqueles a quem devemos agradecimentos especiais. Certamente, a comunhão dos nossos pensamentos darão o entendimento àqueles que consideramos mais do que representantes, na verdade, irmãos de luta. Solicitamos, no caso a correspondência ao presidente do Senado, que Vossa Excelência transmita essa correspondência aos senadores brasileiros como uma homenagem da Federação Nacional dos Médicos e dos 400 mil médicos do Brasil. Isso é uma forma de homenagear o Parlamento pela grandeza que tem tido no debate das questões públicas e, particularmente, pelo presidente de uma federação que, através de sucessivos embates, sempre teve o apoio de vereadores, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado na discussão desses temas relevantes e importantes. A Federação Nacional dos Médicos, quando nós assumimos, senadora, há um ano, a sua presidência, nós criamos a Comissão de Direitos Humanos. Por isso eu considero essa audiência profundamente importante. E, a partir daí, determinamos a uma comissão que iniciasse visitas aos estados, aos municípios, aos hospitais, às unidades de saúde, conhecendo essa realidade local e ouvindo as queixas da população, e conseguimos enquadrar como violação de direitos humanos uma série de problemas que estão acontecendo no atendimento à saúde pública ou à saúde em geral no Brasil, o que nos levou a uma visita à Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. E nós estamos finalizando um protocolo, um documento, onde nós já tivemos oportunidade de discutir algumas vezes com a secretária de Direitos Humanos da Presidência da República e, claro, iniciando as discussões no Brasil, mas que, se não se ultimarem satisfatoriamente, poderá nos levar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa sediada em Washington, para levarmos ao conhecimento internacional esta violação de direitos humanos na área de saúde que acontece com intensa violência no nosso país. E que violações são essas que nós conseguimos detectar de forma muito agressiva? Pacientes em corredores nas situações mais desumanas possíveis, em macas, no chão,
recebendo ressuscitação pulmonar, cardiopulmonar, em situação inadequada, em hospitais como o Hospital de Urgência e Emergência do Rio Grande do Norte, o Hospital Alfredo Gugel, 30 a 35 pacientes diariamente em condições inadequadas, esperando uma vaga de UTI, o que motivou o pedido de demissão a semana atrasada de 5 cardiologistas que não suportavam a tarefa diária de ter que escolher um ou outro que pudesse ocupar 1 ou 2 leitos de UTI, enquanto os outros 30 esperavam a morte. Exames que são feitos meses depois de solicitados, por não terem possibilidades de serem atendidos em razão da demanda e da falta destes equipamentos. Pacientes que fizeram esses exames em situação inicial de doença e, quando foram atendidos e diagnosticados, já tinham perdido a janela de cura. Consultas a especialistas que duram meses para serem atendidas, como um cardiologista, um nefrologista, ou um reumatologista, ou um endocrinologista. Degradação das unidades de saúde, onde os pacientes são atendidos no meio do mofo, em meio da ferrugem, com tensiômetros não verificados, quebrados. Filas de cirurgias imensas em situação de gravidade, como câncer de mama, câncer de próstata. Filas de cirurgia para procedimentos mais eletivos, mas injustificadamente esperas de até 3 anos. No Instituto de Traumatologia, o INTO, no Rio de Janeiro, uma das joias do Ministério da Saúde, há, senador, uma fila de 15 mil pacientes esperando ser atendidos naquela unidade. Então, isso provoca uma geração de sequelados e de candidatos à morte. Então, nesta área, a violação é absurda. Absurda. Bem, claro que essa violação atinge também o direito à assistência primária, provocada pela ausência também de profissionais médicos nessa área. Parabéns ao governo, evidentemente, por entender a necessidade de resolver esta área de dificuldade de acesso, que é também uma violação dos direitos humanos da população, reconhecida pela classe médica. Daí, se concluir com muita tranquilidade de que as entidades médicas não são contra o programa mais médico, elas são contra aspectos do programa. Porque na tentativa de resolver uma parte das violações dos direitos humanos, o governo cria a mais espetacular violação de direitos humanos contra uma categoria profissional, contra a categoria médica, levando à criação de uma precarização absoluta, seja dos profissionais brasileiros, seja dos estrangeiros. Daí que nós não somos contra a vinda de médicos estrangeiros, mas somos contra, doutores, a exploração dos médicos estrangeiros que se veem na iminência de serem colocados em trabalho escravo no nosso país. Então, nós precisamos, com muita seriedade, debater aspectos deste programa que precisam de correção. Nós não temos como aceitar uma simulação de aspectos do programa que transforma assistência à saúde, assistência de trabalho, em ensino. É uma forma simulada de agredir os direitos trabalhistas. Então, quando os prefeitos dizem que querem médicos, eu imagino, doutora Maria Antonieta, que os prefeitos querem para trabalhar. Eu imagino que seja isso. Eu imagino, secretário Jorge Sola, que os prefeitos e os estados querem médicos para assistir a população. Eu não imagino que foram pedidos médicos para estudarem nas suas cidades. Eu não imagino. Mas o programa diz isso.
diz que os médicos vão lá para Guarujá para estudar. É um programa de ensino do governo. Daí que eles são remunerados por bolsa. Daí que eles não fazem concurso. Daí que eles não têm uma carreira. Nós nos reunimos a semana passada com as centrais sindicais, invocando o seu auxílio, a sua ajuda, e clamamos também ao Congresso Nacional, porque nós não entendemos que seja possível se violar, sob qualquer ponto de vista, os direitos conquistados a custas de sangue e suor, os direitos trabalhistas, inclusive que são irrenunciáveis. Nenhum trabalhador, nem que seja estrangeiro, ele pode chegar no Brasil e abrir mão desses direitos trabalhistas. Nós temos a obrigação de garantir esses direitos a estes trabalhadores. A outra violação importante, nós temos discutido e com muita intensidade com os grupos de direitos humanos. Nós temos um grupo, inclusive, ligado ao UNB. Nós vamos ter em setembro agora uma discussão sobre direitos humanos no âmbito da saúde, que é uma matéria relativamente nova, relativamente recente. Nós temos ainda poucos especialistas nessas áreas, mas que fica bem claro que é uma violação de direitos humanos nós concedermos 2 tipos de assistência aos cidadãos brasileiros. Uma assistência com médicos concursados, com médicos de qualidade aferida, com médicos aprovados pelas suas faculdades, onde fizeram provas mensais ou bimensais e, ao fim de 6 anos, receberam um curso. E nós aceitarmos que uma parcela da população brasileira receba assistência não de profissionais desqualificados, doutora, de profissionais que não foram avaliados. Não há qualquer pretensão de qualquer entidade médica, ou particularmente da Federação Nacional dos Médicos, de desqualificar qualquer profissional formado em Cuba ou em qualquer país. Mas acho que se a Federação Nacional dos Médicos compactuasse com a vinda de profissionais onde não há revalidação para que eles sejam submetidos a uma área geográfica e dali não possam migrar. Isso é proibido por tratados internacionais. Proibido. Como é que você fixa uma área geográfica? Através de concurso. Este é o método de fixação. Então, quando se diz que não tem médicos em determinadas regiões, é porque os concursos federais, que eu até entendo, nós discutimos amplamente no Rio Grande do Norte, eu sou de lá, a semana passada nós estávamos na Advocacia Geral da União discutindo com o presidente da frente dos prefeitos do Rio Grande do Norte, o prefeito Benes Leocádio. E eu entendo a posição dos prefeitos. Os prefeitos querem os médicos pagos pelo governo federal, porque as prefeituras têm dificuldades reais de pagamento e de custeio da saúde. A maioria delas há muito já superou os níveis dos 15%. Elas gastam 20%, algumas 25%, algumas chegam a 30% dos seus orçamentos. Então está mais do que entendido, compreendido, a posição dos prefeitos de quererem médicos pagos pelo governo federal. Porque na maioria dos concursos realizados pelas prefeituras, os salários estão muito distantes dos R$20 mil, senadora Ana Rita. Os salários são de R$1.000, os salários são de R$1.500. Agora, como é que o médico pode atingir alguma coisa parecida com R$20 mil? Trabalhando 24 horas por dia, em plantões complementares, os 30 dias do mês. É outro regime de escravidão. Se o médico for trabalhar às 40 horas, depoimento da cidade de São Gonçalo, no Rio Grande do Norte, uma médica dermatologista contratada por esta cidade, concursada desta cidade, veio perguntar o que é que o Sindicato Médico do Rio Grande do Norte poderia fazer por ela. Porque ela recebia, então, um salário de R$800 e não dava plantão e não cumpria outras atribuições, senão aquela carga horária para a qual tinha sido contratada, e recebia R$800. Esta é a realidade dos médicos brasileiros neste momento, neste país. Nós não temos nada, nem há um embate
contra as outras categorias profissionais. Nós até elogiamos o governo na hora que o governo prepara um projeto de assistência aos presidiários, onde diz que para cada médico tem que ter, senador, um enfermeiro, tem que ter um odontólogo, tem que ter um auxiliar de enfermagem, tem que ter uma psicóloga, tem que ter um assistente social. Fantástico. É isso o programa que nós queremos para a sociedade brasileira. E nós seríamos ingênuos se nós fôssemos contra o programa Mais Médico, que cria um mercado para 15 mil médicos. Como nós poderíamos ser contra isso? Agora, desta forma precarizada, senhores senadores, desta forma precarizada, é impossível a Federação Nacional dos Médicos apoiar. Nós precisamos, através dessas 567 emendas que estão no Congresso Nacional, nós corrigirmos estes pontos, porque esta, efetivamente, é a mais extraordinária tentativa de precarização de uma profissão. Então, se por um lado nós entendemos que há violações gravíssimas dos direitos humanos, as quais a Federação se coloca à disposição da senadora Ana Rita e do Congresso, para discutir em profundidade e ajudar a corrigi-las, nós não entendemos que a população brasileira mereça este tratamento que está recebendo nas unidades de saúde, e nós aplaudamos o governo na sua tentativa de corrigir o acesso que muitos cidadãos brasileiros não têm sequer ao atendimento primário. Nós, ao mesmo tempo, senadora Ana Rita, não podemos aceitar a violação que se quer praticar contra os direitos humanos dos trabalhadores, nem dos brasileiros, nem dos estrangeiros, porque o Brasil extinguiu a escravidão há mais de 150 anos. Então, nós não podemos aceitar que cidadãos estrangeiros venham sem a possibilidade integral de exercerem o seu papel como médicos no Brasil. Para finalizar, eu queria deixar muito tranquilos os outros profissionais, ou os participantes da mesa, ou porventura que têm dado uma interpretação equivocada. Os médicos brasileiros não têm medo de concorrência e nem queremos privilégios. Agora, achamos que o sistema legítimo de colocar os profissionais para servir a população brasileira é o concurso público. Nós não entendemos que, sob qualquer pretexto, se firam esses itens constitucionais. Então, o governo federal, se quer disponibilizar profissionais para os municípios, o que é muito bem-vindo, essas 15 mil vagas serão formidáveis para assistir a população brasileira, que o governo federal haja conforme a lei, que o governo federal faça um concurso público numa carreira federal e que distribua, através de convênio, esses médicos para os municípios. Nós estaremos resolvendo, o ministro Padilha estaria numa situação muito mais confortável do que a situação em que se colocou agora. Então, eu queria dizer que, apesar de ter ouvido algumas falas raivosas, né, e apesar do o olho físico, né, não ter enxergado, o olho da alma até vi um filete de sangue escorrendo pela boca, né? É tanto ódio da classe médica sem justificativa. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que a classe médica está de coração tranquilo, consciente de seus deveres e de sua obrigação com a saúde pública brasileira, querendo servir ao povo brasileiro, e nós nos colocamos aqui nesta comissão para apoiar a senadora Ana Rita todas as lutas em defesa da assistência ao povo brasileiro, e defendemos com toda veemência os direitos trabalhistas aos médicos brasileiros e aos médicos estrangeiros que têm os direitos plenos de cidadania quando vierem exercer a profissão no Brasil. Obrigado.